Vamos dar continuidade aqui ao nosso culto e finalizar aquilo que a gente vem conversando já há alguns domingos, sobre a importância de nós entendermos que andar com Jesus implica em ouvir aquilo que Ele diz para nós. E como seus discípulos, o discípulo ele tem interesse na fala do seu mestre. Todo o processo de discipulado, mesmo nos tempos de Jesus e nos nossos dias, nós temos interesse naquilo que aqueles que nós consideramos como mestres, naquilo que ele tem para nos ensinar. Isso acontece quando a gente está num curso, quem está fazendo aí uma graduação na faculdade, principalmente aqueles cursos que você procurou. Aquela educação formal dos primeiros anos de escola, a gente vê que, em geral, a gente passa por ele meio que por obrigação. E quando a gente sai da escola, que a gente começa a sentir necessidade de usar alguma das coisas que nós estudamos, a gente percebe o quanto nós, às vezes, não aprendemos ou não nos empenhamos em entender ou se aplicamos no aprendizado. Mas, em dada altura da vida, a gente vai sentindo necessidade e a gente busca alguns cursos, ou um profissionalizante, ou um curso de algo que você tem interesse, qualquer curso que seja. Então, um curso, às vezes, de culinária, você procurou porque você tinha interesse em aprender a fazer algo. E quando você procura um aprendizado com esse interesse, tudo que o mestre está passando para você é de interesse, parece que tem um brilho diferente. E andar com Jesus deve também despertar em nossos corações esse interesse, de saber o que Ele quer para a minha vida, para a sua vida. Ele está nos guiando para um destino e Ele é o que conhece o caminho, Ele que nos aponta a direção. E o Espírito Santo é aquele que foi deixado após a sua subida para nos guiar nessa jornada. Não fomos deixados abandonados. Quem veio a crer em Jesus desde o começo do ministério dos discípulos que viraram apóstolos, eles passam a ser guiados. E nessa jornada, Jesus deixou algumas orientações para nós. Então, foi falado aqui sobre o Sermão da Montanha, que ali são ensinamentos de Jesus do que Ele e o Espírito Santo realizam dentro de nós. É uma mudança, é um implante de um coração novo. Mas esse coração, ele é o centro das intenções, dos desejos, das disposições. Não é esse órgão aí que bate no peito, é o centro da sua vontade, o centro dos desejos do seu coração. E aí, como pessoas naturais que somos, nós temos nossas vontades. E andar com Jesus é colocar essa vontade debaixo da vontade de Jesus. E Ele deu essas instruções sobre a importância de nós percebermos que é o nosso interior que Ele quer transformar, porque é de lá que flui um rio, que pode ser de água contaminada, suja, como pode ser um rio de uma água pura, cristalina. O curso do rio Tietê, onde ele começa a sua nascente, é uma água cristalina, limpinha. Quando chega aqui nessa região metropolitana, nós vemos o que acontece com esse rio, que quem transita ali pelas marginais do rio Tietê, em dias de sol quente, pega um trânsito que anda quase parando, sente o odor, o cheiro de algo podre. E ali esse rio prossegue, e até o seu fim, lá no interior de São Paulo, ele chega lá novamente limpo. Então, um rio ele pode ser contaminado, e na criação nós fomos gerados com um coração puro, que foi contaminado
pelo pecado que entrou no mundo e que volta a ser purificado no curso, como esse curso do Rio Tietê. Quem tiver curiosidade, tem alguns documentários sobre o curso do Rio Tietê, do seu nascente até o fim dele, passando por São Paulo, e você vê como ele começa limpo e como ele termina limpo, e no meio tem aqui toda essa imundície que nós vemos no Rio Tietê. E essa analogia do rio com relação à nossa existência é muito interessante, porque Deus nos criou dessa forma, puros, lá em Adão e Eva. Porém, essa imundície que o pecado gerou em nós foi nos transformando em um ser que precisava de uma cura, de uma purificação. E esse processo de purificação, ele é realizado a partir do momento em que você se encontra com Jesus, entrega a sua vida a Ele, e o Espírito Santo vem habitar em você, dado por Ele, e você começa a ser purificado durante o curso da sua vida, e chegará totalmente purificado no dia que você chegar na presença de Deus. E essa pureza que é incentivada a nós procurarmos, hoje de manhã nós comentamos aqui na nossa devocional da consagração, falando sobre a pureza do coração, que está lá em Mateus 5,8, que eu citei as bem-aventuranças de uma forma geral, mas hoje de manhã nós falamos especificamente sobre a alegria, as pessoas que são felizes porque têm um coração puro, porque verão a Deus. Então, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Porém, esse puro de coração não está totalmente puro, ele está sendo purificado. E tem uma promessa em Apocalipse 22, versículos iniciais, de que nós veremos a face de Deus, estaremos diante dele face a face. Então, felizes são aqueles que se santificam. Então, quando você vê felizes os puros de coração, não é que já está puro, você está sendo purificado. E o Espírito Santo é que purifica o meu e o seu coração, através daquilo que ele vai extraindo, as imperfeições, as sujeiras que estão no seu coração, que são coisas que desagradam a Deus, e que Jesus citou algumas delas nesse Sermão da Montanha, quando nós passamos por ele aqui, de Mateus 5, 6 e 7. E lógico que em toda a palavra de Deus também tem informações sobre o que agrada e o que não agrada a Deus. E nós vamos então entender que esse homem e mulher que é feliz porque é puro de coração, é porque é uma pessoa que está sendo purificada pelo Espírito Santo. O seu coração está sendo purificado, o centro das suas vontades está sendo purificado, e você vai aprendendo a fazer a vontade de Deus, e isso é a santificação, que é tornar-nos homens e mulheres que vivem para a glória de Deus. Existe muita dificuldade das pessoas entender isso. O que é ser santo? O que é se santificar? Eu vou me tornar uma estátua, uma imagem para as pessoas orarem, eu usar a mim como intermediário? Não. Essa palavra santo, que é dito que Deus é santo e que devemos ser santos como Ele é santo, é viver de uma maneira que glorifique o nome de Deus, ser separado, reservado, consagrado, dedicado exclusivamente para Deus. Ser santo é isso, ser dedicado. Você dedicar, eu faço uma dedicatória, eu vou dedicar minha vida para Deus. Eu vou me reservar para Deus. Eu vou me consagrar para Deus. Eu vou me colocar à disposição de Deus, para que Ele seja glorificado através da minha vida, não para que eu seja exaltado, mas para que Ele seja exaltado. Nossa luz aponta para Ele,
e não para nós mesmos, porque nós não temos a luz própria. Ele que põe uma luz dentro de nós para que ela reflita. Sabe aqueles abajur que tem uma luz dentro que ele brilha e você não vê a luz, você só vê o efeito da luz. A luz o abajur não é a luz está dentro do abajur. Você não é a luz, eu não sou a luz está dentro de mim e de você, e é ela que brilha através de você, para que Ele seja glorificado, Ele seja exaltado, não você. Nós não temos isso, mas ao caminhar para esse assunto, essa conclusão, até mesmo na jornada, o Espírito Santo me incomodava e mandava eu falar algo, e eu fui adiando, fui indo, falar, acho que isso aí fica para outra hora, eu não vou falar isso agora, não sei nem por que eu tenho que falar disso, mas todo domingo eu ia embora e o Espírito Santo me lembrava, não esquece, tem que falar disso aqui também. Aí eu falo, tá bom, depois eu falo. Aí daqui a pouco, não esquece. E o tempo foi passando e nós terminamos o Sermão da Montanha e eu estava já, para mim, como um assunto resolvido, e vamos seguir em frente. Mas a santidade, quando a gente vai falando de santidade, quase sempre nós damos muita ênfase ao modo de falar, ao modo de se comportar, ao modo de agir, de pensar, nas nossas intenções, como já foi falado. Mas a santidade, a nossa consagração, a nossa vida para Deus, ela tem um alcance ainda maior do que isso, vai além disso. E o que Deus quer que nós concluamos aqui dentro desse tema da santificação, que ainda nós vamos falar muito sobre isso. Inclusive, quero já deixar os irmãos avisados que nesse mês nós vamos falar sobre santificação nos domingos de manhã. Então, se você quer saber mais de santificação, como santificar a sua vida, como reservar, dedicar a sua vida ao Senhor, vem aqui de manhã às 9 horas, nos próximos domingos desse mês, porque é disso que será falado aqui, para que você viva para a glória de Deus. No primeiro semestre, nós falamos muito do que Jesus espera de nós, e no fim daquele período, nós vimos a chegada do Espírito Santo, e o tempo do Espírito Santo que vem para realizar, através da igreja e da minha e da sua vida, toda a obra que Ele quer que seja realizada para a glória de Deus. Então, a conclusão que nós estamos caminhando desse assunto aqui, nesse período de mensagens, que o Sermão da Montanha, ele está dentro desse contexto de santificação, de viver de uma maneira que agrada a Deus, de uma forma reservada, dedicada, consagrada, para que o mundo perceba em nós um povo, pessoas que são pessoas usadas por Deus para a glória dele. E aí, a vontade de Deus é que nós sejamos santificados. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que sejamos santificados. Às vezes as pessoas perguntam, eu gostaria tanto de saber a vontade de Deus para a minha vida, então já estou te respondendo aqui hoje. A vontade de Deus para a minha e para a sua vida é que sejamos santificados. Por quê? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Se nós falamos de um coração puro e da pureza que Ele quer na minha vida, na minha conduta, é porque Jesus veio para essa função, para essa missão, para nos revelar a vontade de Deus, que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E eu quero falar com a igreja nessa noite sobre a sexualidade santificada, a sexualidade que agrada a Deus.
E isso tem um texto bíblico básico que é muito usado para falar sobre a sexualidade que agrada a Deus e que é a santidade na área sexual que Deus espera da minha e da sua vida e do povo que se diz povo de Deus, homem e mulher de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 1 a 8, fala que a vontade de Deus para mim e para a sua vida é que sejamos santificados. E dentro dessa passagem vai falar especificamente da sexualidade. Deus também fez a sexualidade para ser uma bênção na minha e na sua vida, na vida das pessoas. E a forma como Deus espera que vivamos nessa área tem que também ser uma forma que agrada a Deus, porque senão você pode estar desagradando a Deus e não sabe. Diz assim a partir do versículo 1, Paulo se dirigindo à igreja de Tessalônica: quanto ao mais, irmãos, já o instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Espírito Santo, eu te peço que nos ajude nessa noite. Precisamos falar de algo que às vezes nós queremos evitar, preferimos não falar. Me dê também capacitação para falar exatamente o que o Senhor quer que seja dito. Não estou aqui para dar opinião pessoal, estou para apresentar a palavra e deixar que o Senhor trabalhe nos corações. Essa é a tua vontade nessa noite. Assim eu oro, confiante, no nome de Jesus, amém. Um dos desafios do pastor, de um pastor que se coloca de forma obediente e temente ao Senhor, é falar as coisas que o Senhor quer que falemos. E às vezes a gente pode até ser omisso se não falar, e vamos ser cobrados pelo pastor, porque Jesus é o pastor da igreja. Eu sou um encarregado de representá-lo, então eu estou comissionado pelo pastor que conquistou as nossas vidas, e ele confiou a uma pessoa para, nesse tempo que eu estou aqui como pastor da igreja, de cumprir aquilo que ele quer que eu faça e que eu fale. E nisso vocês podem ter certeza que eu sou muito obediente, né? A gente às vezes teme, mas a gente busca no Espírito Santo a coragem necessária para falar daquilo que é importante. E quero que também você entenda que sempre as mensagens, elas têm o intuito de apresentar o trono da graça do Senhor. Não é para nunca condenar ninguém, não é para ninguém sair com culpa, é para que você encontre alívio. Porque às vezes pode ser que alguém esteja carregando uma culpa no coração e nunca conseguiu uma oportunidade para se apresentar isso diante do Senhor, para que o Senhor faça o conserto na vida. Então, tudo o que a palavra nos é apresentada, na palavra nos é apresentada para nos instruir na verdade, para que você corrija a rota da sua vida. Não é para você sair triste, não, é para que você saia
assim, Deus se importou comigo e falou de algo que é importante para mim. Se a sua vida, né, aquilo que você ouve, às vezes você não está tendo a necessidade daquilo, fique em paz, mas interceda enquanto você ouve, porque pode ser que tenha alguém que precise daquela palavra. Pode ser que não seja para mim, não seja para você, mas seja para alguém específico. Pode ser até que seja para alguém que nem está presente aqui, que esteja ouvindo isso à distância, ou que venha ouvir daqui a um tempo. Então, nenhuma palavra é perdida, ela nunca volta vazia, porque o Senhor, Ele envia a sua palavra e ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. O Senhor não falha em suas promessas e Ele honra a sua palavra. Essa passagem bíblica, ela está sendo escrita por Paulo para uma igreja em que ele teve quase assim, não teve tempo quase nenhum para discipular. Lá em Atos 16 tem a narrativa de Paulo em Tessalônica. Ele chega numa cidade e começa a fazer o trabalho de evangelismo e em pouco tempo ele é perseguido, ele tem que fugir de lá. Porém, pessoas já tinham se convertido ao Evangelho, e essas pessoas ficaram lá, e ele não pode discipular, ensiná-los. Então, Paulo segue a sua jornada, vai andando nessa caminhada, ele para na cidade de Corinto, e chega ao conhecimento dele, através de Timóteo e Silas, que tinha algumas situações acontecendo na igreja em Tessalônica. E as cartas de Paulo quase sempre é nesse contexto. Chega para ele uma informação, os seus auxiliares, ao visitar as igrejas por onde ele já passou, e ele manda uma carta, dando esclarecimento. Então ele não está lá do nada, sentadão no sofá, num sábado à tarde, lá na casa dele, e aí ele fala, o que eu posso falar para esse povo? Vou falar disso. Não, ele geralmente era informado da situação que estava acontecendo nas igrejas por onde ele passou e fundou, e alguém fala, Paulo, manda uma instrução lá, porque está acontecendo isso, precisamos saber o que fazer. E não foi diferente aqui, nessa cidade. Essa cidade, ela, nos dias atuais, fica ali onde nós conhecemos como Grécia, né? O país da Grécia ali na Europa, bem longe lá de Jerusalém, bem mais próximo ali da Itália, no nosso tempo atual. Ali era uma cidade portuária muito importante, capital da Macedônia, uma região que tinha outras cidades próximas, importantes, mas era uma cidade muito importante, né? Tinha um comércio muito forte, mas também era uma cidade muito idólatra. E na cultura dessa cidade havia costumes de misturar o culto aos deuses que eles cultuavam com cerimônias em que os sacerdotes, sacerdotisas, ou até mesmo as pessoas que participavam, de alguma forma, nessa maneira de expressar sua adoração às suas divindades, entrava em orgias, em relações sexuais entre as pessoas que estavam lá, e era uma verdadeira bagunça o negócio. Mas a sociedade também tinha esse estilo de uma vida promíscua, de muita desordem nessa área do comportamento sexual. E o que nós temos como bíblico e o ensinamento é de que Deus criou o homem e a mulher para viver essa relação íntima, sexual, dentro de um ambiente seguro, dentro de um ambiente de respeito, de honra, e não é um lugar para, assim, uma coisa que é para ser de qualquer jeito, com qualquer pessoa, em qualquer momento, e chegando ao ponto de isso ser algo que gera até para as próprias pessoas um certo desconforto, um escândalo, quando você às vezes vê notícias de coisas que acontecem em determinados
tempos, por exemplo, em época de carnaval, em épocas de algumas festas, alguns escândalos sexuais que às vezes acontecem aí pelo mundo, né? Então, as próprias pessoas se assustam com aquilo, se escandalizam. E essa era uma realidade da cidade de Tessalônica. E esse povo que se converteu, começou a ir para a igreja e não mudou esse estilo de vida. Continuou dessa mesma forma. E para piorar, pelo que nós vemos, isso estava acontecendo até entre os próprios irmãos da fé dentro da igreja. Então, Paulo precisa dar uma palavra. E ele vai dizer, gente, Deus não nos chamou para a impureza. Deus nos chamou para a santidade, ou seja, as práticas da vida anterior que você tinha antes de conhecer o Senhor Jesus, não pode permanecer. Se você antes, lá nas suas festividades, lá nos seus cultos, vocês faziam para os seus deuses, isso não é mais assim agora. Aqui, Deus quer santidade, ou seja, Deus quer ver você sendo purificado, limpo dessas práticas, e que você tenha uma maneira honrosa de viver. E aí, por isso que o texto do versículo 3 e no versículo 7 fala da santidade, e no meio vai falar das situações que estão sendo apontadas como que contrariam essa vontade de Deus. E ele vai dizer no versículo 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Aí ele vai falar, abstenham-se da imoralidade sexual. Já começa dando como o pessoal diz, já começou dando um papo reto, já foi direto, já mexeu na ferida. Abstenham-se da imoralidade sexual, ou seja, não pratiquem o que vocês praticavam antes. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo. E aqui a palavra seu próprio corpo, algumas versões bíblicas aí talvez vai falar sua esposa ou seu próprio vaso. E essa palavra vaso, quando ela é mencionada, ela era uma prática do tempo de Paulo, né, de se referir à esposa como um vaso, né? Por isso que até alguns pentecostais falam, ô vaso, né? Ela é minha vasa, é meu vaso, os meninos brincam, né? Então, é exatamente esse o sentido de vaso, se a sua versão bíblica estiver falando vaso. E quando fala próprio corpo, está falando da esposa, porque os dois são uma só carne, passam a ser os dois são um. Paulo vai falar em outro lugar, em Efésios, isso, que os dois são um. Então, e o próprio Deus fala sobre isso, Jesus fala isso lá em Mateus 19. Então, nós temos que ter uma relação também conjugal entre marido e esposa de uma forma honrosa. Aí ele fala, de maneira santa e honrosa, nosso relacionamento, eu com a minha esposa, a esposa com o marido, não dominado por paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Pagãos aqui é toda pessoa que, esse termo é da época, né, mas ele significa toda pessoa que tem um Deus diferente desse Deus que nós cremos. Então, ele está dizendo, as pessoas que não conhecem a Deus, que não servem ao mesmo Senhor Jesus Cristo, elas têm ímpetos na área sexual que ela precisa encontrar equilíbrios. Há situações que às vezes as pessoas vão desenfreando para caminhos que chega uma hora que parece que falta opção do que querer fazer. Tem gente que vai até ao ponto de ter relações sexuais com animais. Tem pessoas que paga dinheiro, aí tem um mercado negro de pessoas que pagam dinheiro, não é pouco, para ter acesso
a corpos recém-falecidos para ter relação sexual com o corpo de uma pessoa recém-falecida. Para você ver onde as coisas podem levar. Mas nós precisamos ter esse equilíbrio, porque a relação do jovem, do namoro, do casado, todas elas não podem ficar fora da visão da santidade que Deus quer. Então, o namoro do jovem crente, da jovem crente, também tem que ser um namoro santo. Ele fala, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Porque se a prática do tempo de Paulo aqui em relação a Tessalônica era de que o mundo tinha um referencial, que esse povo que está vindo para a casa do Senhor e quer agora dizer que é discípulo de Jesus, essa prática precisa ser purificada. Ela precisa, as impurezas precisam ser abandonadas. Então, se o namoro da sociedade permite relações sexuais, será que a prática do homem, do jovem, da jovem cristã convertida permite também? Porque se esse namoro não der certo, já teve a relação sexual, para Deus a relação sexual em si já é o casamento, a união, porque Deus não fez uma cerimônia com Adão e Eva e assinou lá uma certidão de casamento e entregou para eles. Ele falou para os dois, deixar pai e mãe, se unir à sua mulher e serão os dois uma só carne. Essa palavra uma é uma palavra que tem um sentido de pluralidade, é uma unidade plural, que significa que os dois estão juntos. E os estudiosos já têm consenso de que essa frase, uma só carne, é a união sexual do homem com a mulher. Então, se esse casal depois não dá certo esse namoro e vai para um segundo namoro, e tem nesse segundo namoro relações, e no terceiro, diante de Deus, você já era casado com o primeiro, você está com o segundo, então você já está sendo um adúltero, uma adúltera, porque você está tendo um segundo homem, uma segunda mulher, uma terceira, uma quarta. Deus nos chamou para a santidade. Abstenham-se, contenham o seu ímpeto, segura a onda, porque o próprio Paulo, lá em 1 Coríntios 7, vai dizer, olha, seria bom que vocês ficassem como eu, Paulo falando, eu sou solteiro e eu consigo dedicar minha vida para o Senhor com todo o meu tempo, mas por causa da imoralidade sexual e por causa da dificuldade que as pessoas têm de se manter assim como eu, cada um então tem a sua esposa, cada um tem o seu marido, cada mulher tem o seu marido, cada homem tem a sua esposa. Pronto, está tudo resolvido. Porém, nós precisamos entender que Deus, apesar de estabelecer que esse ambiente seguro e estável, em que eu posso experimentar a sexualidade com a minha esposa, a esposa com o marido, esse ambiente, Deus também abençoa. Não é um lugar que Deus desagrada, é um ambiente de bênção. Por que tem um livro de cantares na Bíblia? Está lá, por que vocês acham? Um livro que é até difícil muitas vezes de compreendê-lo, mas esse livro está na Bíblia e o melhor entendimento dele é que Deus está dizendo o seguinte: a sexualidade é algo importante, bonito, agradável e deve ser algo bom entre o casal. É para ser vivido, é para ser desfrutado. Deus espera que você seja feliz na sua sexualidade.
Porém, ele só pede que você evite práticas que conduzam a uma impureza. Então ele está dizendo, nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Ele está dizendo isso no versículo 6. E aqui o que estava acontecendo? Dentro da própria igreja estava tendo pessoas que estavam abusando de pessoas na área sexual, seja adultério, seja fornicação, né, que é a relação sexual entre solteiros. Estava tendo situações em que um prejudicava o outro, só que o prejudicado quase sempre não sabe. E é uma das notícias mais tristes que nós podemos ouvir quando a gente vê acontecendo isso no seio da igreja. Isso não é algo que Deus se agrada. E tem uma coisa, ele vai dizer que Deus purifica, né, esse ambiente. E pode ser que ele precise revelar, vai doer cortar na carne essa ferida, mas Deus sempre dá uma oportunidade para o arrependimento. E quando o Espírito Santo apresenta a porta da reconciliação com Deus, precisamos entrar por essa porta, se apresentar para o Senhor, corrigir, ajustar a conduta, porque aí já é uma questão já de experiência, nós já vimos isso em muitas igrejas, porque se a pessoa perder a porta, o próximo passo é o Senhor revelar, trazer à luz, para que a igreja seja purificada, porque o Senhor zela por sua igreja. Apocalipse 2 e 3 tem lá 7 cartas do próprio Jesus, do apóstolo João, transmitindo 7 situações, 7 igrejas que indicam que Jesus zela por sua igreja, ele olha para a sua igreja, ele conhece a sua igreja, e ele diz, olha, aí tem coisa aí tem coisa. E das 7 igrejas, 5 tiveram pontos que ele apresentou, pontos negativos. 2 ele isentou de responsabilidade. Uma era sofredora e a outra era pobre. Mas as outras 5 sempre tinha algo que era para ser ajustado. E aquelas cartas, elas apresentam para nós indicativos de que as igrejas têm aquelas situações. E nós precisamos sempre estar vigilantes, porque o Senhor Jesus anda na sua igreja. E o texto diz que ele andava entre os candelabros, ou seja, Jesus está presente na sua igreja. Ele não disse que estarei com vocês até o fim dos tempos? Ele está vendo, por isso que quando o Espírito Santo abre a porta de acesso ao trono da graça para a correção, para a gente se apresentar espontaneamente diante do Senhor e se arrepender e mudar o comportamento, o Senhor está chamando. Na história de Israel, o Senhor foi lá por várias vezes através dos profetas, pedindo correção, pedindo ajuste de condutas, abandone esses ídolos, abandone essa vida de pecado. E por ter sido ignorado, nós vemos o desfecho da história de Israel em exílio, para ser tratado, para ser curado, para ser restaurado. E o Senhor, Ele está dizendo que Ele se importa com as nossas vidas, ao ponto de nos apontar que temos algo a ajustar, porque Ele não faz isso para julgamento nem condenação, é para conserto, para que seja limpada as impurezas da vida do indivíduo, ou da própria igreja. Ele está querendo purificação. Ele está lapidando para que o Espírito Santo possa fluir livremente, sem encontrar obstáculos,
dentro da comunidade. Então ele está dizendo: ninguém se aproveite de ninguém, pois o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Ele está dizendo que Deus ele se apresenta como aquele que vai corrigir a situação ao modo dele, se nós não nos apresentarmos a Ele, se render a Ele e falar: olha só, nunca ouvi isso. Então, a nossa sexualidade é algo que Deus também quer abençoar. Não sei, talvez para algumas pessoas pode ser a primeira vez que você vai ouvir isso. Deus quer abençoar a sua vida sexual, seja você já casado, solteiro, se você está esperando em Deus uma pessoa para a sua vida, para um dia você se casar com ele e com ela. Deus quer abençoar a sua vida sexual, mas ela precisa ser também assim como todas as áreas da sua vida, ela precisa ser santa, pura, ela não pode ser impura. E aí, quando a gente fala, ninguém deve prejudicar o seu irmão, algumas versões bíblicas vão falar de defraudar, né? É como se fosse seduzir, conquistar alguém que você só quer se aproveitar. Isso pode ser algo que às vezes a gente faz até sem perceber, e aí entra num campo que já tem a ver com a sexualidade, mas que tem a ver também com sensualidade, porque às vezes não é algo que se concretiza, mas existe às vezes uma sedução, seja homens em relação a mulheres, mulheres em relação a homens. Isso pode se manifestar de diversas formas, falas, palavras maliciosas, vestuário que provoca no outro as intenções que Jesus disse lá no Sermão da Montanha. Ouviste falar do divórcio? Então, se um homem só olhar com intenção impura para uma mulher, ele já está adulterando com ela. Isso se aplica à mulher também. Se ela olhar um homem com intenção impura, já está adulterando com ele. Mas às vezes nós podemos também levar o irmão ou a irmã a pecar se nós fizermos algo com o nosso corpo, seja de comportamento, vestuário, atitudes, falas, que pode induzir o outro, seja com intenção ou não, a desejar o irmão ou a irmã, por conta de uma sedução, pode ser consciente ou inconsciente. Isso é o que mais nós vemos na nossa sociedade. Essa é a prática nos trabalhos, na faculdade, os artifícios da sedução. O homem ele é seduzido pelos olhos, a mulher é seduzida pelo ouvido. Então, se uma mulher quer seduzir um homem, a forma como ela se veste, com objetivo para conquistá-lo, mostrando, exibindo partes do corpo, o homem deseja, porque ele começa pelo olhar. Se um homem tem uma má intenção em conquistar uma mulher, se ele tiver uma boa conversa, ele fala coisas que encantam a mulher, desperta nela um interesse, e ele pouco se importa se ela é casada, se não é. Ninguém pergunta, essas pessoas não perguntam o estado civil da pessoa que ela quer investir. Pouco se importa. Então, nós precisamos entender que nós não podemos prejudicar, defraudar, colocar alguém da nossa comunidade numa fraqueza. Qual é o argumento da sociedade do nosso tempo? Não, meu problema não está comigo, tá? Quem olha para mim, eu não tenho nada a ver, eu fico do jeito que eu quiser. O problema é de quem olha para mim que tem que se virar. Esse é o pensamento da sociedade. Paulo está falando para a igreja, tudo bem, pode ser esse, mas entre nós não deveria ser esse o pensamento.
Jesus não disse que se eu faço alguém tropeçar, né, era melhor que eu amarrasse, se eu não me engano, é uma pedra de moinho que ele cita, e me lance no mar? Porque ai daqueles que provocam esse tipo de conduta, de escândalo, ou que leve alguém ao erro. Então, nós precisamos entender que Jesus o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, sendo guiado pelo Espírito Santo, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E o mais difícil de tudo isso é que, às vezes, nós podemos ter uma resistência de receber essa palavra. E como já se preparando para essa postura, o Espírito Santo já guiou o apóstolo no versículo 8, dizendo: portanto, aquele que rejeita estas coisas que ele vem falando aí, que eu acabei de comentar, não está rejeitando quem está falando, o homem, mas está rejeitando a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está sendo aquele que Deus te deu para te ajudar a ter santidade na sua vida, em todas as áreas, no falar, no agir, e numa sexualidade abençoada, abençoadora, e numa sexualidade que não abusa do outro, não seduz, não coloca o outro, que eu digo o outro, não estou dizendo em relação ao casal, casado, estou falando na relação. Isso às vezes pode ser fora daqui, lá no trabalho, né? Nós precisamos ser vistos, onde estivermos, como uma luz acesa, porque às vezes, no meio da escuridão, nós somos uma vela apagada, porque tem hora que é difícil discernir quem é de fato que serve e não serve ao Senhor, por conta do comportamento que não ilumina, que não aponta para Deus, não diferencia. Não estou falando que tem uma moda específica para nós, homens e mulheres, usar, não é isso. É ter essa consciência de que eu posso despertar uma sexualidade doentia na vida de alguém pela forma que eu lido com essa área da minha vida, e que eu posso estar fora da vontade de Deus na área sexual. Então, se eu já sou casado, eu preciso ter uma relação sexual saudável com a minha esposa, respeitosa, honrosa. Se eu sou uma mulher casada, eu também tenho que ter uma atitude na área sexual respeitosa, honrosa com meu esposo. Se eu sou jovem solteiro, eu preciso entender que eu preciso viver a sexualidade que Deus preparou para eu viver. Eu preciso esperar o tempo que for necessário para eu ser abençoado nessa área. Porque senão, a cada pessoa que eu me relaciono, eu estou casado com essa pessoa. Então, por isso que a porta do trono da graça nos é apresentado sempre, porque uma vez que o Espírito Santo está falando, ele quer o conserto, ele não está te julgando, condenando, ele está te chamando para o arrependimento, ele está te chamando para o conserto, para que daqui para frente você seja abençoado nessa área da sua vida, e que Deus cure todas as feridas que possam ter sido abertas na sua vida por conta de um erro que você pode ter cometido nessa área da sua vida. Então, o texto está dizendo, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. O Espírito Santo também nos ajuda a saber os limites, a dar-nos a força para resistir e esperar o tempo necessário. Ele vai nos alertar quando passarmos da faixa da honra,
e de uma forma santa de viver a sua sexualidade. Ele diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Não sabemos como que a igreja de Tessalônica, como os crentes de Tessalonicenses reagiram a essa orientação de Paulo. Mas nós podemos saber como nós vamos reagir, porque o texto bíblico não nos diz o que foi que deu aqui depois. Nós estamos falando aqui do ano 50, ano 51 depois de Cristo. Então, na era de Cristo ainda, né? Mas nós estamos no ano 2024 e o mesmo Espírito que orientou Paulo a dar essa palavra para aquela igreja local, está nos dando a mesma oportunidade de ajuste de conduta. Se você está de bem nessa área, glórias a Deus pela sua vida. Se você tem algo nessa área que essa palavra te incomodou, mexeu com você, é a hora de aproveitar a porta do trono da graça que está se abrindo para você se apresentar diante do Senhor Jesus e falar: olha, é o que eu fiz até aqui, assim como esses irmãos lá, essas irmãs de Tessalônica, que vivia igual era antes de conhecer Jesus. Se eu estou vivendo assim, ou se eu fiz já algo e ficou guardado na minha memória lá no passado, isso daí, ou eu ainda estou fazendo algo que se encaixa numa conduta de quem era antes de conhecer Jesus, eu quero aproveitar essa porta. Como aquele povo lá, se eles aproveitaram e foram tratados, curados, transformados. E é isso que o Espírito Santo faz em nós, porque quando ele fala que você está rejeitando o Espírito Santo quando você não aproveita a oportunidade do ajuste da sua vida, isso é considerado um pecado que a Bíblia até nos diz que é um pecado imperdoável, porque quando a gente recusa a obra do Espírito Santo, não tem. Jesus falou: olha, todo pecado que o homem cometer, lhe será perdoado, mas quem pecar contra o Espírito Santo, se não tem perdão. Então, o que é pecar contra o Espírito Santo? É você não se importar com a voz dele quando ele fala com você, não dá valor, dá de ombros, rejeitá-lo. Ele abre a porta para você entrar, te convida, te alerta, fala de forma clara. Não preciso ficar aqui entrando em minúcias, em detalhes, eu acho que o que foi dito é suficiente para todos entenderem. Mas ele está dizendo: eu me importo com a sua sexualidade, com a sua vida sexual. Eu me importo que você também seja puro, você seja pura nessa área da sua vida, que nessa área também haja santidade, que essa área você desfrute da alegria e do prazer que Deus deu para os homens e para as mulheres viverem, mas em santidade, ou seja, dentro da vontade de Deus, porque se não houver conserto, ele diz: o Senhor castigará todas essas práticas, como lhes dissemos e asseguramos. Isso não é uma ameaça para você ficar com medo, não é isso. O Senhor não permitirá que essa impureza permaneça no seio da igreja. Pode ser que permaneça na minha e na sua vida, se nós estivermos em falta nessa área, mas você pode ter certeza, no seio da igreja, ele dá um jeito de fazer a purificação. E ele te dá a oportunidade de chegar a ele e falar:
Me ajuda nessa área. Espírito Santo, eu quero também ser puro, que eu quero também ser purificado, meu coração precisa ser totalmente seu. As minhas emoções, a minha sexualidade, os meus pensamentos nessa área, eu não quero mais ser alguém que seja pedra de tropeço na vida de ninguém pela forma do meu comportamento nessa área. Eu não quero seduzir ninguém, eu não quero levar ninguém a tropeçar. A sexualidade, o sexo não é feio, é uma coisa bonita que o Senhor fez para trazer alegria e felicidade para aqueles que desejam levar uma vida a dois e ser abençoados por Ti nessa relação. O Senhor quer da sua vida santidade total, no falar, no agir, no andar, no se relacionar e na sua vida íntima. Ele se importa com tudo. E Ele abre a porta para você entrar e ser tratado, perdoado, purificado, para andar sem peso, livre, leve, e poder adorá-lo, servi-lo, sem qualquer culpa que possa apontar na sua direção, o inimigo te acusar de que você está em débito com Deus. Ele quer que você seja totalmente lavado, limpo, transformado. O Senhor se importa com a minha e a sua vida na totalidade. Nada fica de fora. Obrigado, Espírito Santo. Tu sabes quanto foi difícil para mim te obedecer nesta mensagem. Mas eu creio que o Senhor, por nos amar tanto, está abrindo essa porta especial de reconciliação, de ajuste de vida, para que não sejamos confundidos com os outros que não servem ao Senhor. O Senhor quer nos distinguir da multidão. O Senhor quer que as pessoas nos vejam com olhos que consiga perceber a sutileza da presença do Espírito Santo. O Senhor não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. A vontade de Deus é que sejamos santificados em tudo, em todas as áreas da nossa vida. E essa noite eu intercedo para que o Senhor nos purifique por completo, porque só assim o Senhor fará a grande obra que quer realizar em nossa comunidade, em nosso meio. O Senhor se importou com a igreja aqui em Tessalônica. O Senhor está se importando com esta igreja local. E nós sabemos que isso é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para que sejamos levados à estatura um pouco maior da que estamos, para parecermos um pouquinho mais com o exemplo que temos, que é Jesus Cristo, aquele que é o Filho perfeito e que é o nosso referencial. Queremos ouvir a sua voz, porque não queremos rejeitar essa palavra que vem do Senhor, que nos dá o seu Espírito Santo. Nós queremos ser obedientes para que o Senhor faça a cura completa em nossa vida. Nos coloque de pé para serem homens e mulheres cheios de poder, cheios do Espírito Santo, para a glória de Deus, para proclamar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Antes nem povo éramos, mas o Senhor nos fez seu povo. Nos transformou em seus sacerdotes, numa nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Fomos conquistados para sermos aqueles que mostram ao mundo como é um povo de Deus, que não é igual ao povo de fora do mundo que não conhece a Deus. Que sejamos instados, incomodados, constrangidos pelo Espírito Santo, para querermos isso para as nossas vidas. A vontade de Deus é que sejamos santificados, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Glorificado seja o nome do Senhor nessa noite, que Ele nos abençoe, nos guarde e nos leve em paz para os nossos lares, abençoe a nossa semana e continue nos purificando de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse sangue que tomamos na ceia hoje nos purifica de todo pecado para a glória de Deus.